quando os árabes chegaram ao Egito e se depararam com um gigantesco monstro, com corpo e garras animais e uma grande cabeça humana, eles o chamaram de Abul al-Hal, que pode ser traduzido como pai do terror ou pai do medo. Essa designação reflete o senso de mistério e de admiração, mas também de muito terror que a esfinge despertava naqueles que a encontravam. O nome Abul al-Hal destaca a presença imponente e misteriosa da esfinge no meio das areias de Gizé, onde ela permanece até os dias de hoje como um dos monumentos mais icônicos do Egito. Eu sou a Heloísa e aqui nesse canal eu divido com você tudo que os livros e o mundo me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você gosta desse assunto, já clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal e não deixa de ativar as notificações para você receber tudo que eu posto por aqui. E também curte esse vídeo e encaminha para as pessoas que você também sabe que gostam de viagens, gostam da história do Egito. Não foram apenas os supersticiosos beduínos que se impressionaram com a figura imponente da esfinge. Em todas as eras, essa figura colossal despertou algum tipo de curiosidade e temor em quem a contemplava pela primeira vez. O mistério dessa curiosa combinação entre o corpo de leão e uma cabeça humana atraiu visitantes ao longo das eras. É um enigma para os próprios egípcios e um quebra-cabeça para o resto do mundo. Ninguém sabe ao certo quem a entalhou e nem quando. Os egiptólogos apenas podem presumir algumas questões relacionadas à sua história e ao seu significado. A Esfinge de Gizé é, sem dúvida alguma, uma das construções mais icônicas e mais visitadas do Egito. Todos os anos, milhares de visitantes chegam lá para apreciar essa figura tão enigmática. Sua figura enigmática continua a cativar a imaginação de pessoas de todas as idades. A esfinge está localizada na planície de Gizé, perto do Cairo, no Egito. Ela faz parte do complexo que inclui as grandes pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. A esfinge é uma estátua colossal, esculpida em um único bloco de calcário. Ela tem cerca de 20 metros de altura, 73 metros de comprimento e representa um ser mítico, com cabeça de um faraó e o corpo de um leão. A escultura da esfinge envolveu a remoção cuidadosa de rochas ao redor para criar a forma desejada. As características detalhadas foram esculpidas com precisão, resultando em uma representação majestosa. Após milênios de exposição às intempéries e aos eventos históricos, a esfinge enfrenta desafios de conservação, inclusive ela não tem mais o nariz. Isso é motivo de algumas lendas, como a que diz que foi o general francês Napoleão Bonaparte que mandou destruir o nariz da esfinge durante a campanha militar francesa no Egito no final do século XVIII. No entanto, essa história é amplamente desacreditada por historiadores, porque já existiam relatos e também pinturas, desenhos da esfinge antes da época de Napoleão que já mostravam ela sem o nariz. Provavelmente o que aconteceu no nariz da esfinge foi simplesmente uma erosão devido às condições climáticas e às intempéries que ela acabou passando, sofrendo ao longo dos séculos. Na frente da esfinge havia a chamada Estela do Sonho, que foi uma inscrição deixada pelo faraó Tutmés IV, mais ou menos por volta do ano de 1401 a.C. E nessa inscrição ele relatava um sonho que ele teve envolvendo a esfinge e sua subsequente coroação como faraó do Egito. Nesse sonho, Tutmés fala que ele viu a esfinge toda coberta de areia e de poeira e que a estátua falou com ele e prometeu que daria a ele o trono do Egito se ele limpasse, descobrisse ela de toda aquela areia. Quando ele acordou, ele interpretou aquele sonho como uma mensagem dos deuses para que ele fizesse essa restituição, essa restauração da esfinge e que assumisse o trono egípcio.
O faraó cumpriu a mensagem do sonho, mandando escavar toda a areia que havia ao redor da esfinge, restaurando a majestosa estátua. Após esse feito, ele realmente se tornou faraó do Egito e, em espécie de agradecimento aos deuses, ele deixou a inscrição do sonho em pedra, a chamada Estela do Sonho, colocada na frente da esfinge. Mas qual é o significado da esfinge? O ser mitológico esfinge não é exclusivo do Egito. Existem esfinges em outras culturas também. E todas são um conjunto de forças animais com uma cabeça humana. A esfinge para os gregos, por exemplo, tinha o corpo de um touro, as garras de um leão, tinha também asas de águia e a cabeça de um ser humano. A esfinge babilônica também era assim, muito semelhante à esfinge grega. Já a esfinge egípcia perdeu as asas, mas ela continua com o mesmo princípio de um corpo animal e a parte consciente, a parte pensante, capaz do raciocínio, que é a cabeça, tem um formato humano. A esfinge sempre foi considerada um monstro muito poderosíssimo, porque como ela tem toda essa força animal no corpo dela, ela tem muita força física, só que ela também tem uma cabeça capaz de arquitetar coisas, por isso que ela é muito poderosa. Então se dizia que ela era capaz de destruir tudo por onde ela passava, sendo assim um grande problema. O poeta grego Sófocles, em sua obra que é chamada de Édipo Rei, descreve o momento que Édipo teve que se confrontar com uma esfinge. Lembrando que essa é uma narrativa grega que nada tem a ver com a esfinge de Gizé. Eu estou contando essa história aqui justamente para a gente compreender melhor o significado das esfinges para as demais culturas, assim como para a egípcia também. Então, na história de Sófocles, a cidade grega de Tebas estava sofrendo com uma esfinge. Essa esfinge ficava na entrada da cidade, não deixava ninguém entrar lá. E ela utilizava um enigma para todos que passassem. A pessoa tinha que acertar o enigma para conseguir entrar na cidade. Se o enigma não fosse resolvido, aquela pessoa obviamente era morta pela esfinge. Édipo, ao se deparar com a esfinge, recebeu o enigma. Decifra-me ou te devoro. Qual ser tem 4 pernas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Édipo, com toda a sua sabedoria, respondeu: é o ser humano, e explicou, porque de manhã ele é uma criança e engatinha, um bebê, né? Então ele tem 4 pernas. Ao meio-dia ele é um adulto, ele anda normalmente com 2 pernas, e à noite ele é o idoso, que utiliza uma bengala para se locomover, por isso tem 3 pernas. Ao resolver o enigma, Édipo libertou Tebas da ameaça da esfinge. Na maioria das culturas, as esfinges eram vistas como um ser que guardava um significado muito profundo. Elas eram consideradas guardiões do mundo espiritual e representavam a jornada espiritual do ser humano em busca do divino. A esfinge representa o próprio ser humano, porque em nós conjugam todas essas forças animais e primitivas, mas também uma mente muito poderosa, capaz de arquitetar, compreender, fazer lógicas, argumentar, raciocinar e assim usar toda essa capacidade em nome de si mesma e causar uma destruição enorme, ou em nome de conquistar uma vida espiritual mais elevada. Decifra-me ou te devoro significa justamente isso. Você pode utilizar essa capacidade de raciocínio para criar uma elevação espiritual como ser humano e aprender diversas coisas nessa jornada terrestre, ou você pode utilizar ela com fins egoístas e promover a sua própria destruição, uma autodestruição. Então cabe a nós decifrarmos o significado da nossa própria esfinge interna. É imprescindível que a inteligência divina penetre na cabeça humana da nossa esfinge interna e a ilumine. E assim toda essa sabedoria e compreensão da vida, através dessa cabeça pensante, dessa cabeça capaz de raciocinar, a gente pode utilizar a força física do corpo animal em prol de um crescimento, de um desenvolvimento maior nessa vida, nesse espaço material que a gente vive atualmente.
Quando a gente não consegue compreender isso, a força física é utilizada para outros fins muito mais egoístas, que promovem guerras, destruição e muita dor em todas as pessoas aqui na Terra. Em Gizé, a esfinge guarda os mistérios das grandes pirâmides. Os segredos que só quem é capaz de usar a cabeça humana para reger os instintos animais é capaz de compreender. Ela fica na margem oeste do Rio Nilo, que eu já falei em outro vídeo aqui. Inclusive eu vou deixar a playlist do Egito toda aqui embaixo para você assistir. Mas eu falei que na margem oeste ficam as necrópolis, os locais de morte, porque é lá onde o sol se põe, e lá também está a esfinge. Porém, ela está voltada para a margem leste, então ela está sempre apreciando o sol nascer, sempre apreciando e cuidando e velando esse nascimento da vida. Você já conhecia esse ser mitológico que é a esfinge? Comenta aqui pra mim se você conhece algum outro mito relacionado às esfinges de qualquer uma das culturas também, eu vou adorar saber. Comenta se você gostaria de conhecer a esfinge de Gizé ou se você já conhece. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de discutir, de debater tudo isso com você. Não esquece de curtir esse vídeo, de assistir os outros vídeos relacionados ao Egito, que estão todos na playlist que está aqui na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo também com seus amigos e não esquece de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber tudo que eu posto por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo!